Você já clamou tanto que sua voz ficou rouca? Você já orou tanto que parece que as palavras acabaram? Você já esperou tanto que começou a duvidar se Deus realmente está ouvindo? Eu sei que dói quando você clama e a resposta não vem. Dói quando você ora e parece que as palavras batem no teto e voltam. Dói quando você espera e os dias passam e nada acontece. E você começa a se perguntar: será que Deus me esqueceu? Será que minha oração não chegou até o céu? Será que eu não sou importante o suficiente para Deus me responder? Mas deixa eu te contar algo que vai mudar completamente o seu dia hoje. Há pessoas na Bíblia que clamaram em situações impossíveis. Um recebeu sentença de morte, outro tinha um servo moribundo, outro viu a filha morrer, e Deus respondeu de formas tão poderosas que mudaram completamente suas histórias. E hoje você vai descobrir que o mesmo Deus que respondeu a eles está prestes a responder você, porque Deus não mudou. Deus ainda ouve, Deus ainda responde, Deus ainda faz o impossível. E a resposta que você está esperando está mais perto do que você imagina. Tenho recebido inúmeros pedidos de oração e também muitos testemunhos, e isso enche meu coração de alegria, meus irmãos. Creio firmemente que Deus está realizando grandes milagres, pois essa obra que estamos fazendo nasce do coração dele. Por isso, peço que permaneça comigo até o final e, após a mensagem, vamos orar juntos e elevar um clamor poderoso pela resposta que você está esperando. Nossa oração poderosa está a caminho, mas antes de elevarmos esse clamor juntos, quero que você conheça histórias de pessoas que clamaram em situações impossíveis, sentença de morte revertida, cura à distância, ressurreição dos mortos, e viram o poder de Deus respondendo de formas sobrenaturais. Fique até o final, porque essa oração vai tocar cada área onde você está esperando resposta, cada clamor que parece não ter sido ouvido, cada promessa que ainda não se cumpriu. Bom dia, meu querido irmão e minha querida irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo, e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa e a mensagem que Deus tocou no meu coração para este dia é sobre a resposta de Deus que você está esperando. E para te mostrar essa verdade poderosa, hoje, vamos caminhar juntos pelas histórias de Ezequias que orou à beira da morte com sentença de condenação, mas Deus reverteu o decreto e deu-lhe mais 15 anos de vida, mostrando que Deus pode mudar qualquer situação, do centurião romano que pediu por seu servo doente e Jesus curou à distância com uma palavra revelando que o poder de Deus não tem limites de espaço, e de Jairo, que clamou por sua filha moribunda, mas ela morreu antes de Jesus chegar. Porém, Jesus a ressuscitou dos mortos, provando que nunca é tarde demais para Deus agir. Cada uma dessas histórias vai te mostrar que Deus ouve, Deus responde, Deus faz o impossível. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe exatamente qual é a pergunta que você tem feito. Deus sabe qual é a resposta que você está esperando. Deus sabe há quanto tempo você está clamando. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Então, se você chegou agora por aqui, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal. É só clicar no botão logo aqui embaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida e pela resposta que você tanto espera. Aproveita também e aperta o símbolo de gostei aqui embaixo, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas que também estão esperando por respostas de Deus possam conhecer essa palavra de esperança. E ativa aquele sininho que aparece ao lado, marcando a opção Todas, para você não perder nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você para seus dias. E eu agradeço por você compartilhar essa mensagem com outras pessoas. É muito importante que a palavra de Deus seja dividida, que mais vidas possam ser alcançadas e transformadas. Combinado? Então vamos lá.
Vamos dar início à mensagem de hoje. Quero que você conheça a história de Ezequias e como Deus reverteu uma sentença de morte. Ezequias era rei de Judá. Ezequias era um homem temente a Deus. Ezequias fazia o que era certo diante do Senhor. Mas um dia Ezequias adoeceu. E não foi uma doença qualquer, foi uma doença mortal. Uma doença tão grave que o profeta Isaías veio até ele e disse algo terrível. Está escrito exatamente no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Morrerás e não viverás. Que sentença terrível! Imagine o desespero de Ezequias. Imagine o terror que deve ter tomado conta do seu coração. O profeta de Deus, a voz de Deus, acabava de dizer que ele ia morrer, que não havia esperança, que não havia futuro, que estava tudo acabado. E o que Ezequias fez? Ezequias poderia ter se entregado. Ezequias poderia ter aceitado aquela sentença como final. Mas Ezequias fez algo diferente. Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Está escrito exatamente nos versículos 2 e 3. Então, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias clamou. Ezequias chorou. Ezequias lembrou a Deus de sua fidelidade. E sabe o que aconteceu? Antes mesmo de Isaías sair do palácio, Deus falou com ele novamente. Está escrito no versículo 5, Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eu te sararei. Acrescentarei 15 anos. Deus mudou a sentença. Deus reverteu o decreto. Deus respondeu à oração de Ezequias de forma tão rápida, tão poderosa, tão completa, que não apenas o curou, mas adicionou 15 anos à sua vida. 15 anos que não estavam planejados. 15 anos que eram impossíveis. 15 anos que só Deus poderia dar. Não importa o quão impossível pareça. Não importa o que as pessoas digam. Deus pode mudar tudo com uma palavra. Deus pode reverter qualquer situação. Você só precisa clamar. Agora deixa eu te contar sobre o centurião romano e você vai ver como a fé ativa a resposta de Deus. O centurião era um oficial do exército romano. Ele tinha autoridade sobre 100 soldados. Ele era poderoso. Ele era respeitado. Mas ele tinha um problema que todo o seu poder não podia resolver. Seu servo estava gravemente enfermo, paralítico, sofrendo terrivelmente. E o centurião amava aquele servo. Não o via apenas como propriedade, o via como alguém precioso. Então o centurião ouviu falar de Jesus e ele tomou uma decisão. Ele foi até Jesus e fez um pedido. Está escrito exatamente no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 6 até 8, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Você percebe a fé extraordinária desse homem? Ele nem sequer pediu que Jesus fosse até sua casa. Ele disse: Dize somente uma palavra. O centurião entendia a autoridade. Ele sabia que quando alguém com autoridade fala, as coisas acontecem. E ele reconheceu que Jesus tinha a autoridade absoluta sobre toda a enfermidade. Jesus ficou maravilhado. Está escrito que Jesus disse: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E então Jesus disse ao centurião algo poderoso. Está escrito no versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai e como creste te seja feito. E, naquela mesma hora, o seu criado sarou. Naquela mesma hora, à distância, sem Jesus ir até a casa, sem Jesus tocar no servo, apenas uma palavra, e a cura aconteceu, a resposta veio, o milagre se manifestou.
Quando você crê que Deus tem autoridade absoluta. Quando você confia que Ele pode fazer o impossível. A resposta vem de formas que você nem imagina. Meu irmão, minha irmã, preciso pausar aqui e falar direto com o seu coração. Se essa palavra sobre Deus responder orações está alcançando aquele coração que está cansado de esperar, que clama mas parece que nada acontece, se você está sentindo que a resposta que Deus deu para Ezequias e para o centurião pode ser sua também, se a esperança está sendo renovada, eu te peço com todo o amor, aperta o símbolo de gostei aqui embaixo. Compartilha com 3 pessoas que você sabe que estão esperando por respostas de Deus. Se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários, deixa essa declaração poderosa. Deus responde minhas orações em 2026. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Vamos estudar agora diretamente na Bíblia a história de Jairo, mostrando que nunca é tarde demais para Deus agir. Jairo era um dos principais da sinagoga. Ele era respeitado, ele era importante, ele tinha posição. Mas nada disso importava naquele momento porque sua filha estava morrendo. Sua filhinha de 12 anos estava à beira da morte. E Jairo sabia que se não fizesse algo rapidamente, ele a perderia para sempre. Então Jairo ouviu que Jesus estava na cidade. E Jairo fez algo que nenhum líder religioso daquela época faria. Ele se humilhou. Está escrito exatamente no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 22 e 23. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Jairo se prostrou, um líder religioso, e jogou aos pés de Jesus em público. Ele não se importou com sua reputação. Ele não se importou com o que as pessoas diriam. Tudo o que importava era salvar sua filha. E Jesus foi com ele. Mas no caminho, algo terrível aconteceu. Vieram pessoas da casa de Jairo dizendo algo devastador. Está escrito no versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Tua filha está morta. Por que incomodas mais o mestre? Você consegue imaginar o desespero de Jairo? Ele havia corrido até Jesus. Ele havia se humilhado, ele havia clamado, e agora diziam que era tarde demais, que sua filha estava morta, que não havia mais o que fazer. Mas Jesus ouviu essas palavras e imediatamente disse a Jairo: Não temas, crê somente. E Jesus foi até a casa, e está escrito nos versículos 41 e 42, e, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andou, pois tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Jesus ressuscitou a menina. O que parecia impossível aconteceu. O que parecia o fim se tornou o começo. A morte foi revertida. A vida foi restaurada. Tudo porque um pai não desistiu de clamar, mesmo quando disseram que era tarde demais. Mesmo quando parecia que não havia mais esperança, Jairo creu. E a resposta veio. Você está achando que é tarde demais? Você está pensando que sua situação já morreu? Jesus está dizendo para você agora: não temas, crê somente. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Ezequias clamando e Deus revertendo a sentença de morte. O centurião crendo e Jesus curando à distância. Jairo persistindo e Jesus ressuscitando sua filha. Todos experimentaram que Deus ouve, Deus responde. Deus faz o impossível. Eu profetizo que a resposta que você está esperando vai chegar. Eu declaro que o que estava travado vai ser liberado. Eu decreto que aquilo que parecia impossível vai se tornar possível. Eu profetizo que 2026 é o seu ano de respostas. Que 2026 é o ano em que orações antigas são respondidas. Que 2026 é o ano em que você testemunha o cumprimento de promessas. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você. E eu quero que você ore junto comigo. Feche os olhos agora e concentre-se nesta oração.
Sinta a convicção de que Deus está ouvindo e vai responder, porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, há um poder multiplicado. Então não seja apenas ouvinte passivo, seja participante ativo. Ore junto comigo pela resposta, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor, nós te damos graças e honra por este dia. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que não dorme, que não descansa, que está sempre atento aos clamores daqueles que te buscam. Senhor, nós declaramos que a resposta está acontecendo, agora na vida de quem está nos ouvindo. Nós declaramos que aquilo que estava retido é liberado. Nós declaramos que aquilo que parecia impossível se torna possível. Nós declaramos que aquilo que estava travado é quebrado. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão cansadas de esperar, pessoas que estão olhando para suas vidas e pensando: será que Deus me esqueceu? Será que Deus não está me ouvindo? Pessoas que clamam há dias, há meses, há anos e ainda não viram a manifestação da resposta. Pessoas que estão no desespero, na angústia, na dúvida. Pessoas que receberam diagnósticos como Ezequias recebeu. Pessoas que estão vendo situações impossíveis como o centurião via. Pessoas que ouviram que é tarde demais como Jairo ouviu. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre. Deus vai responder o que estava sem resposta. Deus vai abrir o que estava fechado. Deus vai reverter sentenças como reverteu a de Ezequias. Deus vai curar à distância como curou o servo. Deus vai ressuscitar o que parecia morto como ressuscitou a filha de Jairo. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de respostas. Pai, coloca no coração de cada pessoa uma fé inabalável, uma fé que não trema, uma fé que não duvida, uma fé como a de Ezequias que clamou mesmo ouvindo sentença de morte, uma fé como a do centurião que creu na autoridade de Jesus, uma fé como a de Jairo que não desistiu mesmo quando disseram que era tarde. Tira o medo de que será sempre assim, tira o medo de que nunca vai mudar, tira a dúvida, tira o desânimo, tira o cansaço espiritual. Senhor, cura as feridas que vieram de promessas que ainda não se cumpriram. Cura as feridas que vieram de orações que parecem não ter sido ouvidas. Cura as feridas que vieram de esperanças adiadas. Coloca bálsamo sobre cada ferida. Senhor, abre as portas. Abre portas de oportunidade. Abre portas de relacionamentos restaurados. Abre portas de saúde recuperada. Abre portas de finanças multiplicadas. Abre portas de paz profunda. Reverte sentenças impossíveis, como reverteu a de Ezequias. Cura à distância, como curou o servo. Ressuscita sonhos mortos, como ressuscitou a filha de Jairo. Senhor, que essa palavra fique gravada no coração. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome do Deus que responde orações, eu profetizo que essa pessoa vai receber a resposta que está esperando, que essa pessoa vai experimentar o milagre, que essa pessoa vai ver a manifestação do poder de Deus, que Deus vai reverter situações como fez com Ezequias, que Deus vai responder com autoridade como fez com o centurião, que Deus vai ressuscitar o que parecia morto como fez com a filha de Jairo, que essa pessoa vai testemunhar: Deus respondeu minha oração, Deus fez o impossível, Deus provou que Ele é fiel. Em nome de Jesus, eu profetizo isso, e quem crê, diga amém, amém e amém. E agora, meu irmão, minha irmã, você acabou de ouvir sobre o Deus que responde. Mas eu preciso te perguntar: você já entregou sua vida para Jesus? Porque essa confiança de que Deus responde começa com uma decisão de aceitar Jesus como Salvador. Deus respondeu Ezequias. Jesus curou o servo. Jesus ressuscitou a menina. A resposta permanente, a vida eterna, a paz completa, tudo isso está em Jesus. Se você ainda não fez isso, esse é o momento. Repita comigo: Senhor Jesus, neste dia, eu entrego a minha vida e peço que faça morada em mim. Por quê?
Só o Senhor pode fazer restituição em mim. Perdoa os meus pecados, pois, a partir de agora, eu entrego a minha vida e, com meu coração e meus lábios, eu professo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e que, a partir de hoje, o Senhor transforme toda tristeza em alegria, toda inquietação em paz. Eu oro, confesso e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, que momento glorioso! Eu te agradeço por esta alma que acabou de entregar a vida para Jesus neste dia. Senhor, envolve essa pessoa com o teu amor. Enquanto ela vive este dia, guarda cada passo, livra de todo mal. Que ela viva este dia em paz, sabendo que agora é filha de Deus. Abençoa abundantemente, transforma cada área, enche do Espírito Santo. Coloca pessoas de fé ao redor, e para todos que já te conhecem, renova o primeiro amor. Que este dia seja marcado como dia de salvação, de resposta. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, algo poderoso acabou de acontecer. Deus ouviu cada clamor. Você pode viver este dia em paz. A resposta está a caminho. 2026 é o seu ano de respostas. E Pai, eu te peço, derrama bênção sobre cada irmão que está compartilhando este vídeo. Eles estão sendo teus instrumentos. Eles estão levando esperança. Senhor, multiplica na vida de quem compartilha. Em nome de Jesus, amém. E antes de você seguir, se o Senhor te tocou, aperta o símbolo de gostei. Compartilha com pessoas que precisam. Deixa nos comentários. Deus responde minhas orações em 2026. Fico muito grato. Viva este dia, meu irmão, minha irmã. Siga confiante. E esta noite às 21 teremos a oração da noite. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de respostas divinas, de milagres sobrenaturais, de manifestações poderosas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus que responde orações. Amém e amém. Que você viva este dia sabendo que a resposta está chegando, que Deus está trabalhando nos bastidores, que o impossível vai acontecer, a paz de Jesus sobre você. Amém.